Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão se desviar do caminho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Por não ter vinho nem pão, por lhe faltar a comida, eu já vi mais de um irmão desiludido da vida. E por não dar do seu pão, e por não dar do seu vinho, vi quem dizia ser crente perder de repente os valores morais. Vi que o caminho da paz só se faz com justiça e direitos iguais. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão tornar-se um homem mesquinho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, vejo as nações em conflito e este mundo maldito por não partilhar. Vejo metade dos homens morrendo de fome, sem Deus e sem lar. Sim, por um pedaço de pão e um pouco de vinho, a gente pode se aproximar de Deus, a gente pode se afastar dele. No fim das contas, na hora do momento daquele que é central na vida da gente, o chamado juízo final, o Senhor vai dizer para os eleitos que serão bem-vindos no reino que o Pai preparou para eles, justamente porque ele teve fome e essas pessoas foram capazes de dar para ele o que comer. Infelizmente, o nosso Brasil entrou de novo no mapa da fome. Isso é vergonhoso. É uma chaga política. Nesses últimos dias até temos visto filas de pessoas que vão se aventurar para pegar um pouco de osso. Quem sabe para colocar numa sopa, para matar a sua fome. O interessante é saber que a Constituição brasileira, no seu artigo 6º, fala dos direitos sociais. Entre os direitos sociais, na reforma que foi feita da Constituição, por força de uma PEC, nós lemos, são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, assistência aos desempregados, na forma da Constituição. É direito social. Mas em se tratando de um país católico, de um país cristão, o que é que nós deveríamos ver? É um país no qual não tivesse fome, porque esse direito social estaria garantido já pela presença dos cristãos no meio da sociedade. Diz-nos a Sagrada Escritura no livro dos Atos dos Apóstolos que os primeiros cristãos eles tinham tudo em comum.
As pessoas ficavam admiradas, vai dizer um escritor antigo, Tertuliano, um escritor do segundo século, que as pessoas se olhavam para os cristãos e diziam: vede como eles se amam. Lucas diz, nos seus Atos dos Apóstolos, que não havia necessitados entre eles. Durante esses domingos, do domingo da semana passada, o 17º do tempo comum até o 21º, nós vamos estar girando em torno do Evangelho segundo João. E é o Evangelho onde nos retrata o milagre do pão que foi repartido para a multidão. Mas, de novo, esse tema volta para nós no Evangelho de hoje, quando nós estamos fazendo a leitura continuada do capítulo 14 de Mateus. Você se lembra, no sábado passado, nós nos deixamos naquela festa de aniversário. Festa de aniversário é a festa da vida de alguém que está comemorando o seu nascimento. Tem uma coisa muito interessante que em muitos lugares tem essa prática que está sendo alimentada no meio das pessoas, de no dia do aniversário você, em vez de pedir um presente para você, você pede que se faça uma beneficência, se faça uma obra de bem para alguém. Às vezes se pede fraldas para o lugar que cuida de crianças, fraldas geriátricas. Eu vi uma festa de aniversário que as pessoas todas eram convidadas a isso, a levar fraldas geriátricas que o aniversariante iria dar para um lar de idosos. Ou seja, você faz da sua vida uma ocasião, do dom da sua vida, no dia do seu aniversário, uma ocasião de promoção da vida alheia. No aniversário de Herodes, nós vimos que o que aconteceu foi bem diferente. No meio daquele banquete, no meio daquela festa, o que foi promovido foi a morte de alguém. João Batista teve a sua vida ceifada dentro daquele banquete dos magnatas que estavam na casa de Herodes por causa do juramento que ele fez. Portanto, nós aí temos um rei, uma autoridade, um governador, um tetrarca, como se dizia naquele tempo, que em vez de promover a vida, o que fez foi promover a morte no momento de seu aniversário. Era o momento de celebrar a sua vida e ele o fez tirando a vida de alguém. Essa notícia, como nós ouvimos no Evangelho de sábado, chegou até Jesus. Os discípulos de João Batista apanharam o corpo de João, sepultaram e depois foram informar Jesus, foram levar aquela notícia para Jesus. O Evangelho de hoje continua a partir desse ponto, é o capítulo 14, versículos de 13 a 21. Diz assim: quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Ora, Jesus ficou seguramente muito entristecido com a morte de João Batista. E nós sabemos que quando a tristeza da morte bate à nossa porta, a gente vive o luto. E Jesus se afasta para viver o seu luto. Jesus, como todo e qualquer ser humano, sofria com as coisas negativas, com as coisas ruins. E nós vimos, por exemplo, no capítulo 12 do Evangelho de 11 do Evangelho de São João, como Jesus se comove e chora a morte, por exemplo, de Lázaro, o seu grande amigo. Aqui também não fala das lágrimas de Jesus, mas não é possível não imaginar que Jesus não foi para o deserto também comovido, não foi para o deserto também chorando. Jesus sabe que chorar é uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram. Jesus era uma pessoa sensível. Seguramente ele vai também ao deserto para chorar. Deserto, na língua hebraica, a língua da qual a escritura é escrita, se diz Midbar. Bar significa palavra, esse Midbar significa o lugar de onde vem a palavra. E nós sabemos que João Batista era aquele que era dito pelas escrituras, pelos evangelhos, como a voz que clamava no deserto. Então Jesus volta também para o deserto, seguramente também ali ele faz memória desse lugar onde João pregava, onde ele era essa voz que gritava no deserto pedindo a conversão. E do mesmo ponto de vista, essa experiência de deserto interior, não é? É para Jesus uma oportunidade não apenas de sofrimento, mas é lugar também de uma experiência de Deus. Nesse lugar de dor, nesse lugar de luto, Jesus quer fazer um lugar de escuta da palavra de Deus. E aí eu pergunto já para você e para mim, como é que nós lidamos com a dor? A gente
entra no deserto para silenciar e ouvir a dor e ouvir o clamor que está dentro da dor. Nós estamos no mês de agosto, que no Brasil é um mês vocacional. Dentro da palavra vocação tem esse voc, que remete a vox, votis, a voz que grita no deserto, a voz que grita no momento da dor. Na hora do sofrimento é preciso ouvir a voz que clama nesses momentos de dores, porque tem uma voz que é a voz de mensageiro de Deus. Tem uma mensagem de Deus por detrás de toda a experiência que a gente retém como uma experiência negativa, como uma experiência que não é boa. Portanto, é preciso fazer silêncio, emprestar o ouvido, dar o ouvido. Sabe que deserto é lugar de onde procede uma palavra, não somente uma voz, mas lugar de onde vem uma palavra. Mas as multidões souberam, não é, que Jesus estava indo para o lugar deserto, e elas saíram das cidades e seguiram a pé. Ora, se essas pessoas também foram atrás sempre de João Batista para ouvir a sua pregação, sabendo que João tinha morrido, que Jesus tinha ido para o deserto, eu tenho a impressão que eles vão também para demonstrar solidariedade com Jesus, para não deixá-lo só nessa hora de sofrimento, nessa hora de dor, nessa hora que era de tristeza para todos eles, pela morte desse profeta. Jesus, ao sair da barca, quando viu, havia esta grande multidão, e ele se encheu de compaixão por eles. O nome João Batista, você se lembra quando João nasceu? Eu fiz referência a isso no sábado também. Eles queriam colocar o nome de João Zacarias, que era o nome do seu pai. Zacarias vem da raiz hebraica tzikaron, que significa memória, recordação. Mas Isabel disse, não, ele não vai se chamar João, não vai se chamar Zacarias, vai se chamar João. E começam a dizer, mas não tem ninguém na tua família com esse nome? E Zacarias pegou uma tabuinha, quando perguntaram, ele escreveu, o seu nome é João. E João significa, Deus tem compaixão, Deus tem misericórdia. As entranhas de Deus se movem. Portanto, Jesus agora, quando desce do barco e vê essa multidão, o que ele sente é as suas entranhas que se remexem, ele sente compaixão. E se é verdade que João significa Deus tem compaixão, Jesus é a compaixão de Deus encarnada. Jesus é o rosto da compaixão de Deus. Não é só que Deus tem as suas entranhas que se movem, mas essas entranhas de Deus são encarnadas em Jesus. E ali nesta hora, que é a hora de sofrimento para Jesus, ele já não olha mais para o seu sofrimento, ele já não olha mais para a sua dor. Ele sai da sua dor olhando, contemplando a dor do outro, a dor da multidão. Uma dica aqui para nós, eis a forma de tratar das nossas dores, de tratar dos nossos sofrimentos, ocupando-nos também dos outros, criando sensibilidade com os outros. E não é uma coisa fácil, porque quando a gente está dolorido, o que a gente faz é se fechar em volta da gente mesmo, né? Girar em torno de nós. Jesus nos mostra que é necessário quebrar esse círculo e olhar para fora. Então, Jesus tem compaixão e começou imediatamente a curar os que estavam doentes. Aqui acontece uma coisa muito interessante, passa o dia, chega a tarde, entardece. Você se lembra que quando Jesus apareceu para os discípulos de Emaús, no dia da sua ressurreição, não é, o domingo, ele caminhou com os discípulos de Emaús, se interessou pelo sofrimento deles, não é, o que é que estava acontecendo, eles contaram tudo, Jesus iluminou a vida deles com a palavra da Escritura e fez de conta que ia mais adiante, e eles olharam para Jesus e disse, fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem, fica conosco, Senhor. E aí dizemos nós, somos teus seguidores também. Fizeram esse pedido a Jesus, fica conosco. A tarde, para quem está peregrinando, para quem está na estrada, é sempre hora de fazer uma acolhida, de não deixar o outro partir de qualquer forma.
O acolhimento era uma marca do povo de Israel. Eles abrem a casa, deixam Jesus permanecer com eles. E Jesus entrou, sentou-se à mesa, recebeu o lugar de honra, pegou o pão e quando começou a partir aquele pão, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus que ali estava. Pois bem, agora nós temos uma mesma cena parecida com essa aqui, que é do declínio do sol. Um novo dia que começa. Porque para os judeus o dia começa não como para nós à meia-noite, no meio da noite, na metade da noite. O dia começa quando o sol se põe. Então, um novo dia começa para os discípulos. Uma nova realidade começa para estes que estão aqui agora em volta de Jesus. Entardece. E os discípulos se aproximam de Jesus para dizer para ele uma coisa, para dizer para ele: este lugar é deserto e a hora é adiantada. Olha a preocupação deles, né? Estamos num lugar deserto, a hora é adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Hoje de manhã eu fiz um Reels e coloquei para aí, você pode depois ir procurar. Justamente ali eu estou falando desse negócio dos extremos que se tocam, né? O excesso toca com a falta. Aí eu fiz assim uma espécie de brincadeira, né? Que os discípulos têm um excesso de preocupação com a multidão. Pede a Jesus: olha, esse lugar é deserto, deixa eles irem embora, né? Pobrezinhos. E aí Jesus, vendo aquilo ali, toca no ponto que é o fundamental. É que talvez aquele excesso de preocupação com as multidões para que possam ir embora por causa da fome naquele lugar revelava uma falta. O excesso tocando na falta. Que falta? A falta da sensibilidade, que foi aquilo com que começou o evangelho de hoje, porque Jesus viu a multidão e não faltou sensibilidade, não faltou compaixão, não faltou empatia, não faltou interesse, não faltou amor. Aí quando Jesus ouviu essa conversa de que era para eles irem comprar comida, Jesus disse para eles: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Lembra que ontem eu insisti na meditação sobre justamente esse ponto, que o pão para matar a fome não é uma coisa que a gente precise pedir a Deus. Até por isso que é meio difícil dessa tradução na oração do Pai Nosso, mas o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque essa expressão para dizer pão de cada dia é epiousion, em grego epiousios, e que significa um pão substancial, difícil de falar essa palavra, né? Ou seja, um pão que está para além da sua essência. A gente poderia dizer assim, é um pão espiritual, ou como em algumas traduções dizer, o pão de amanhã. Pão de amanhã não que é amanhã, o de amanhã terça-feira, já que é farinha pouca, meu perão primeiro, me dá logo o pão de amanhã, não é isso. O pão do amanhã, como é quando a gente canta no tempo da Páscoa, né? E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. O pão do amanhã, desse amanhecer, o pão da ressurreição, o pão dos ressuscitados, o pão daqueles que têm a vida nova, que é Jesus mesmo. Esse é o pão que a gente pede no Pai Nosso. Porque aquele pão que está faltando ao irmão, está faltando na geladeira dele, está faltando na despensa dele, pode ser que esteja nas nossas mãos, pode ser que aquele seja aquele pão que está mofando na casa de alguém, é aquele pão do salário que está sendo pago injustamente e que se pagasse melhor, o outro teria direito ao pão. Então você vê que esse pão aqui, que a gente pede o pão para cuidar da carne, é uma obrigação nossa. Por isso Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Esse dar pão de comer para todos significa lutar por justiça social, por direitos, por poder trabalhar para conseguir com o seu suor o pão que se come, né? Para não acontecer como naquela música de Luiz Gonzaga, né? Se eu doutor uma esmola por um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Então, essa alegria de poder ter esse direito social, de trabalhar para com o trabalho poder ter acesso a esse outro direito social, que é ter o pão nas nossas mesas. E olha como a gente canta isso tão bonito, né, do Zé Vicente. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia.
Esse pão, o sinal da Páscoa, é pão dessa passagem de Deus entre nós que renova a nossa consciência, nos faz comprometidos uns com os outros. Mas os discípulos, quando ouviram isso de Jesus, responderam: nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Só temos. Mas olha, eles têm alguma coisa. Jesus quer de nós justamente isso, que a gente diga o que é aquilo que a gente só tem. E Jesus diz: trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem, e essa é uma nota muito importante, porque poder se sentar para comer é algo que é próprio de quem é dono da sua vida, era próprio de quem eram os senhores, poder se sentar para comer. O pobre comia um pão apressado, um pão de... Jesus trata essa multidão como de verdadeiros senhores, devolve a eles a dignidade de poder se sentar. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, arte, direitos reconhecidos, poder se sentar para comer, a dignidade de poder comer. Quando todos se sentam ali naquela grama, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes. 5 e 2, 7. 7 são os dias da semana, 7 significa a plenitude das coisas, é pão para todo dia, o pão de cada dia, que Deus quer que haja com fartura entre nós. Jesus ergue os olhos para o céu, pronuncia a bênção, faz a beracá, a bênção, agradece a Deus por aquele pão que está ali na mão, porque o pão é fruto da terra e do trabalho humano. Sem essa bênção de Deus, a vida não progride, não se movimenta, não vai para frente. Então Jesus pegou depois da bênção, porque a bênção abre os olhos. A bênção faz a gente enxergar as coisas como são. A gratidão, quando nasce no coração, nos capacita para a partilha. Só quando tem gratidão no coração, a partilha é possível. E aí Jesus pegou o pão, partiu e começou a dar aos discípulos. E os discípulos começaram a passar o pão para a multidão. E todos comeram, ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos. E os que haviam comido eram mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Olha a beleza que aqui nós vemos, nessa fartura é possível, esse milagre é possível. Você não sabe multiplicar pão, eu também não sei, mas cada um de nós sabe e pode dividir aquilo que tem e aquilo que é. E é isso que Jesus quer nos ensinar no dia de hoje, com esse milagre belíssimo que a liturgia hoje nos narra, nos conta. Eu quero, então, neste dia, justamente desejar que venha sobre nós essa bênção de Deus, que é a bênção de abundância, que é a bênção de certeza de que Deus cuida de nós. O Senhor esteja sobre ti para te proteger. O Senhor esteja diante de ti para te guiar. O Senhor esteja atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Então aqui vamos vendo aqui as pessoas que estão aqui acompanhando essa nossa live. E enquanto isso eu digo para você, olha, tem sempre essa setazinha aqui do seu lado direito. Quando você abriu a live, começa a assistir, você clica nessa seta e manda para alguém, convida mais alguém a participar da live, né? Depois aqui você já sabe, vai clicando aí no like, que dessa forma vai ganhando força, os algoritmos distribuem essa mensagem. A mesma coisa você lá, o Reels que você vê, não basta ver não, viu? Curte, manda para alguém, manda curtir isso, divide o pão com outras pessoas. Eu quero aqui chegar então meu abraço, deixa eu ver, eita, sobe. Muito bem, Darcy Sampaio, Ivone, um abraço para você, para Everilda aí em Natal, para Mônica, para Dayara, para Sônia, para Lilia Luna. Aqui, Mônica diz que pede oração pela saúde de sua tia Zezé e para a filha dela, Clara Lúcia. Então vamos aqui no finalzinho a nossa oração por vocês. Dilma Aparecida, dizendo que é bom ver essas explicações, então que bom, né? Rita de Cássia, um abraço para você também, para Darcy Sampaio, para Antônio Fonseca, aqui participando dessa nossa live, um abraço para Leudes Martins. Leudes eu acho que é de Santos, né? Aqui uma seguidora também dessa nossa página. Que Deus abençoe você com seu espírito franciscano. A Leudes me disse que esses dias teve um problema, né? Ficou com a perna
não sei se quebrou, o que é que teve com a perna. Ela disse que ela está ouvindo as lives, mas que ela está transcrevendo. Eu já disse para ela que eu estou curioso para ver essa transcrição dessas lives, o que é que dá isso, quantas páginas é que dá. Paciência ela tem, né, para fazer isso. Lari Macedo, um abraço para você, para Jana Barros, para Cal Rezende, um abraço para ti, Cal. Ivone, que eu já disse, Geralda Lima, um abraço para você. Rosângela Aquino, gratidão pelas reflexões, é uma alegria para mim partilhar com vocês esse pão da palavra. Neuza, em Santo Antônio de Jesus, Everildo eu já falei, Herúzia também. Dilma diz assim: a bênção, Padre, salve Maria Santíssima, salve. Hoje a gente sabe que é o dia da porciúncula, não é? A porciúncula significa uma porção. São Francisco com os seus irmãos, eles eram ali Assis, naqueles arredores, começou em São Damião, depois na igrejinha de São Damião foram viver as Clarissas, e ele foi viver nessa igrejinha pequenininha, chamada da porciúncula. Porciúncula significa uma pequena porção, e eles todos os anos pagava como arrendamento, digamos assim, daquela área que eles ficavam, levavam uma cesta com uma porção de frutas para os monges que eram donos daquela terrinha ali. E ele vivia a sua oração ali, junto dessa igreja de Santa Maria dos Anjos. Pertinho daquela igreja, São Francisco morreu. Pediu que fosse desnudado e no chão, perto daquela igreja, no dia 3 de janeiro. 3 de outubro, São Francisco morre. Bem vizinho a essa igrejinha da Porciúncula. E hoje a igreja da Porciúncula é uma igreja pequenininha dentro da igreja de Santa Maria dos Anjos. Então é uma igreja dentro de uma igreja. Quase que lembrando para mim, para você, não é? Minha professora Leudes Martins é como franciscana, eu a saúdo no dia de hoje por essa festa franciscana, por essa festa muito querida, lembrando esse perdão que São Francisco pediu para todas as pessoas que entrassem naquela igreja da Porciúncula, e essa bênção depois é estendida para todas as igrejas do mundo. Já lembrando isso, que é a igreja dentro da igreja. Nós que somos a igreja viva, que entramos na casa de Deus para receber o seu perdão. Então, para quem se confessa, para quem vai na sua igreja paroquial no dia de hoje, na matriz da sua igreja, ou numa igreja franciscana, que seja de um convento franciscano, capuchinho, uma igreja franciscana, ou na igreja matriz da sua paróquia, reza o Pai Nosso, a Ave Maria e o Credo, segundo as intenções do Santo Padre, e se confessa no arco de 7 dias, tem que ser no arco de 7 dias, estava valendo já desde ontem. Então quem visita essa igreja desde o meio-dia de ontem até o meio-dia de hoje, não é, lucra essa indulgência, ou seja, o perdão você recebe pelo meio do sacramento da confissão, né? Com o desejo de não voltar àqueles atos, etc. E com isso você recebe o perdão das penas, as penas para aquilo. Porque quando você faz uma confissão, o padre te dá uma penitência. Então a frequência ou a confissão no dia de hoje, indo à igreja com essa oração, essa é a penitência. Por quê? Porque o pecado é perdoado? Mas você faz a penitência como reparação daquilo que você faz, não é? Porque o pecado, digamos assim, um cachorro me mordeu aqui, não é? Digamos que aquilo ali foi o pecado, foi a mordida. Isso inflamou, depois o médico curou, mas olha, depois tem a consequência, não é? Eu fiquei com cicatrizes. Então a penitência, você recebe o perdão? Sim, recebe. Tira a inflamação? Tira. Mas ficam as consequências também na vida da gente. Por isso a gente faz a penitência. E a indulgência é justamente esse perdão que envolve a penitência ligada ao pecado confessado. Um abraço para a Rosângela Roquelina, para a Rita de Cássia Paratai, que entrou, Leu Passos, para Dilma Aparecida, Cacilane, Elisa Silva, um abraço, Elisa, para você. Não é? Sônia Melo, para Almeida Karina Kelly, Jaci Félix, sim, bom dia, Jaci, para ti. Quem é mais aqui? Eu estou vendo que Fernanda Mendes, um abraço, Fernanda, para ti, que bom a gente estar aqui ouvindo, né? Um abraço para o Sérgio e para as crianças. Alessandra, estou aqui te vendo, né? Dia desse eu falei da tua avó, viu, Alessandra, na live do dia 26 de julho. Não sei se você não estava ao vivo, não sei se você viu depois, mas já digo lá, vai lá e escuta que eu falei de Dona Celi naquele dia. Um abraço para Maria Passos, para Bia Cláudia lá em Belo Horizonte, para Núbia Passos, Padre
Juarez, se vai sair um CD. Mas Juarez, eu sei que de muitas dessas conversas que eu fazia, alguém gravou um CD lá com todas as meditações de um ano. Eu sei que rola por aí um CD com as meditações. Às vezes eu canto lá dentro, lá. Para cantor, não sei não, viu? Cadê o cantor? Rosa Santos, um abraço para você. Aqui tem um texto aqui grande. Maria Aureni, não é? A Eucaristia é o sol divino das almas, iluminando-as, aquecendo-as. Né? São Pedro, Julião e Marde, né? Parece que lembrando hoje esse santo querido. Ontem tivemos Santo Afonso Maria de Ligório. Ana Caldas, um abraço para a Ana Luísa, não é? Rose Santos aqui presente, para a Jailma. Já falei de Itaiara e do Padre Juarez, Padre Rânio Guerra, então um abraço para todos vocês. Então, um abraço aí também, Rosimeira de Nazaré, a paróquia dela não é a paróquia de origem, mas é a paróquia em que ela habita agora, que é aquela área foi feita paróquia, né? Justamente a igreja de Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Então, uma boa festa para vocês aí que tem hoje a padroeira, a Rainha dos Anjos, lembrando esse fato, não é, da festa da Porciúncula e do perdão de Assis. Rezemos por essas pessoas que pediram as nossas orações, que se recomendaram as nossas orações segundo as suas intenções nesse dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Boa semana, minha amiga, meu amigo, que seja uma semana verdadeiramente abençoada, onde a gente se compromete para acolher o pão da vida, que é Jesus, em sua palavra, no dom da Eucaristia e no compromisso também de eliminar a fome do meio de nós. Boa semana.